Nesse fim de semana é comemorada uma data que é muito especial para nós que somos cristãos, que é a Páscoa. E nessa época é muito comum vermos mensagens explicando sobre o significado dela, mostrando qual que foi o primeiro significado de quando ela começou a ser comemorada e qual é o significado que ela tem para nós hoje. Mas eu me pergunto, será que a gente realmente compreende qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Oi gente, eu sou a Késia e sejam mais que bem-vindos ao meu canal. Na Páscoa é comum as famílias se reunirem, trocarem chocolates, fazerem um almoço especial, comer um peixe. Mas será que a gente realmente entende o significado da Páscoa? A Páscoa ela começou lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava prisioneiro ali na terra do Egito. E então Deus manda algumas pragas para convencer o faraó a libertar o seu povo. E na última praga, Deus manda que o povo dele fizesse uma ceia, comendo carne de cordeiro. Mas não só isso, ele manda que eles peguem o sangue desse cordeiro e passassem nos umbrais das portas de suas casas, porque naquela noite passaria o anjo da morte, que mataria ali o filho primogênito de cada família. Mas a casa que estivesse coberta ali com aquele sangue no umbral não teria o anjo da morte entrando naquela casa. E aí é interessante quando a gente vê mensagens explicando sobre o primeiro significado da Páscoa, dizendo que a palavra Páscoa significa passagem e ela passa a ser comemorada todos os anos para se relembrar do momento em que Israel é liberto ali do Egito, pois após aquela praga da morte dos primogênitos, o faraó finalmente decide libertar o povo. Mas é interessante a gente perceber que a palavra Páscoa, ela não tem um único significado. Ela não significa apenas passagem, ela também significa poupar. Olha só, o povo que tinha o sangue nos umbrais das suas portas foi poupado da morte. E aquele momento foi um momento totalmente profético. Ali, Deus já estava profetizando sobre o verdadeiro Cordeiro que viria, sobre Jesus Cristo, a quem João se refere como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como naquela noite, o sangue dos cordeiros que foram comidos ali naquela ceia livrou aquele povo, poupou eles da morte física, o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, através do sangue dele nos poupou da morte eterna. E assim como através daquela última praga, Faraó finalmente libertou o povo, e o povo de Deus foi liberto das garras do Egito, através da morte de Jesus Cristo, nós fomos libertos da garra do Egito espiritual, da garra do pecado e da garra do mundo. Então não é que após a morte de Jesus Cristo, a Páscoa passou a ganhar um novo significado e deixou de ser a comemoração da libertação do povo de Israel para ser a comemoração e um lembrete da morte de Cristo. O significado da Páscoa nunca mudou. O significado sempre foi o mesmo. O que aconteceu após a morte de Jesus Cristo é que nós passamos a entender o real significado da Páscoa. Nós passamos a entender o que aquele momento da libertação do povo de Israel realmente significava e como aquilo ali era um momento profético que já falava de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Celebrar a Páscoa serve para nos lembrar como Jesus Cristo sempre foi o centro. Jesus Cristo sempre fez parte dos planos de Deus para que fosse aquele que nos trouxesse a libertação, para que ele fosse aquele que nos trouxesse a salvação através do seu sacrifício, através do derramamento do seu sangue. A primeira Páscoa nunca significou só a libertação do povo de Israel do Egito. Ela sempre significou a morte de Jesus. Ela sempre significou o sacrifício do Cordeiro que tiraria o nosso pecado através do derramamento do seu sangue. E que nessa Páscoa e em todas as outras a gente possa sempre se lembrar do verdadeiro significado dessa data, que não significa apenas passagem, mas significa também que nós fomos poupados da morte espiritual. O sangue daquele Cordeiro que foi, assim como através daquele
para que ele fosse através da qual, através do derramamento dos seus